Arrume-se comigo para ir trabalhar na Sephora. Hoje eu vou estar usando essa base da Estée Lauder, The Futurist. É uma base sérum, muito bom para pele madura como a minha, que eu não gosto. Ela não senta na linha de expressões, sorriso, essas coisas. Ela é muito boa, ela é muito levinha, dura o dia inteiro. Mas também eles me mandaram o primer, então eu vou começar com o primer. Gosto de dar uma balançada para os produtos, os ingredientes, né? Às vezes eles tendem a separar e a gente dá aquela misturada, né? Pra poder misturar bem. Então, eu gosto de espalhar o primer. Eu confesso que não sou muito de usar primer. Mas, com essa base, ele super funciona. E esse primer, ele é muito hidratante. Então, eu gosto de usar ele. Mas, tipo, primer matificante, coisas assim, eu não uso. Outros primers, depois eu posso dizer um nome pra vocês, eu não gosto. Porque ele faz a maquiagem descascar, né? Então, eu vou deixar ela aqui secar um pouquinho. Enquanto seca, um passo muito importante para vocês que gostam de usar primer. Às vezes você usa um primer e acha que ele tá descascando sua maquiagem, a maquiagem tá abrindo. É porque quando você passa ele, você tem que esperar ao menos uns 3 minutos para ele poder secar bem. Porque se você vem com a base em cima dele, ele vai descascar a sua base, porque o produto ainda tá molhado no seu rosto. E aí ele se mistura com a base. E acaba que fica saindo do lugar, entendeu? Aí dá aquela sensação de que a sua base tá abrindo e tudo mais. Então, o segredo, espera ao menos de 3 a 5 minutos para poder secar. Meu primer já tá bem sequinho. Eu vou usar a base. Como ela é um sérum, ela tem um aplicador conta-gotas. E eu vou direto no meu rosto. Não recomendo. Falo, coloca atrás da mão, depois faço. Bom, vou fazer do modo certo com vocês. Depois que eu misturei bem, sempre é importante dar aquela sacoalhada para poder os produtos misturar. Agora eu vou colocar aqui, ser uma quantidade boa, tá vendo? Ela é bem líquida, que ela é bem sérum. E vou usar minha esponjinha nova. Vou pegar um pouco de produto e vou começando a dar batidinhas. Ele não é de alta cobertura, então vocês não vão ver uma cobertura muito grande, mas ele é excelente para a construção de camadas. E eu tô com essa irritação aqui também por causa da alergia, eu tenho psoríase, e aí qualquer coisinha, eu tô com alergia, fico limpando muito o nariz, e aí acaba irritando. E isso aqui vai ser o suficiente já pra dar uma correção. Como eu vou trabalhar assim o dia inteiro, eu não gosto de usar uma base que seja muito pesada no rosto, sabe? Eu não gosto de usar aquela base de alta cobertura no meu dia a dia. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Eu acho muito pesado pra minha pele e eu também gosto que a minha pele respire. E essa base, ela é cheia de propriedades, tem peptides, né? Acho que fala em português, pepsidas, que ela ajuda a dar um plump na pele, ajuda a dar uma esticada, sabe? Ela é super hidratante. Então, assim, principalmente para pele madura, ela é muito boa, porque além dela ter uma leve cobertura, com os ativos que ela tem de superidratação e o pepsida, ela deixa a pele um pouquinho mais esticada, dá uma segurada mais na pele, que é o que eu gosto desse efeito. A pele parece bem glass, sabe? Bem super hidratada, super no lugar, então é muito boa. Agora eu tô assim, só dando batidinha mesmo, pra poder espalhar bem o produto e tirar qualquer marcação. Para o corretivo, eu vou estar usando essa combinação. Esse daqui, como eu tenho um olhar mais profundo e um pouco de escuridão aqui, né, nas olheiras, eu gosto de dar uma corrigida, porque senão, depois durante o dia, se eu passo só o corretivo, aí no final do dia já tô super cansada, aí começa a aparecer ainda mais essas. Primeiro, esse da Tarte, ele é a cor Peach, ele é um corretor, ele não é exatamente um corretivo somente. Você pode usar ele, mas você precisa usar ele com um corretivo da cor da sua pele para cobrir, porque ele vai ficar meio rosadinho ali, né? Ele é para corrigir antes de você usar o corretivo que dá aquela alta cobertura, aquela alta correção. Às vezes você não precisa de um corretivo de alta cobertura
para poder corrigir as suas olheiras. Porque mesmo assim, o corretivo durante o dia, ele meio que desaparece na sua pele, que é normal, como o blush, como tudo, vai meio que desaparecendo na sua pele. E aí, volta a aparecer as olheiras, né? Volta a aparecer aquele cansaço. Então, quando você usa o corretor, ele deixa, assim, intacto. Ele não deixa aparecer nada, né? Porque ele neutraliza aquela área da sua olheira. E depois eu vou passar ele. Vou mostrar pra vocês como eu gosto de passar eles dois ao mesmo tempo. Vou começar com o corretor. Pra ganhar tempo até, né? Vou olhar aqui no meu espelho. Eu aplico uma gotinha bem aqui, aonde normalmente a gente tem mais aquela escuridão. Aplicar do outro lado uma gotinha. Não precisa ser muito, gente, bem pouquinho mesmo, tá? O produto rende muito e em excesso é o que faz acumular nas linhas de expressões depois, né? Agora eu vou vir com o meu corretivo da House Labs, que ele é sequinho, eu amo ele. Ele tem também cafeína, ele tem propriedades que ajudam a controlar a vermelhidão, mas também ele tem a cafeína, vitamina C, que é muito importante para esse tratamento dessa olheira, né? Então, vou olhar nesse espelho que é melhor pra mim. Passar um pouquinho aqui, eu gosto de passar um pouquinho pra depois dar uma levantada. Mas sempre o ideal é concentrar mais nessa área de dentro, que é onde a gente quer corrigir. Passar mais um pouquinho aqui. Aqui. E eu já vou passar na minha pálpebra, porque eu vou usar sombra. E ele já faz o priming da pálpebra, que segura a sombra e faz realçar mais a cor também. Eu mudei de esponjinha pra essa menor, porque essa daqui, apesar dela ter a pontinha, mas ela ainda é muito grande pra caber no local. Então, vamos lá. Eu vou olhar pra cá, porque eu tenho um espelho aqui e fica melhor pra mim, tá? Aí, agora eu vou vir dando batidinha. Eu procuro não espalhar tanto esse produto. E vou misturando o produto ao mesmo tempo. Desse aqui, eu gosto de trazer pra cima, pra, sabe, trazer aquele foxy eye. E ao que eu misturo, vocês repararam que eu não passo no triângulo. E não precisa, gente. Isso é coisa de antigamente, é produto em excesso. Eu pego o excesso da esponjinha e vou trazendo pra poder já dar aquela iluminada. E olha só, olha a diferença agora. Aqui tá com produto, mas vocês ainda dá pra ver que tem um roxinho aqui na minha orelha. E aqui já não tem mais. Vou aproveitar logo e espalhar aqui em cima, que já dá uma clareada também no olho, né? Mas também, como eu falei, vou passar sombra, então já dá aquele primer. E agora vamos para o outro lado. Mesma forma. Já peço desculpa se eu estiver fazendo careta, mas eu acho que toda gente, quando a gente passa corretivo, rímel, a gente acaba fazendo aquela caretinha, né? Gente, é involuntário. Então, vou só, se vocês repararem, dando batidinha. Não tô fazendo esse movimento de espalhar o produto. Não é, porque você aplica o produto e tira o produto ao mesmo tempo do lugar, né? Olha isso. Gente, já parece que eu tô acordada, né? Super, uma carinha mais acordada, saudável. É isso que eu amo. Por isso que eu amo maquiagem. Ela transforma o nosso humor até, né? Então, aí esse é o resultado com o corretivo e o corretor. E assim eu me garanto de que todo no dia eu estarei segura de que as minhas olheiras não vão aparecer. Olha, eu já gosto de selar o meu corretivo debaixo dos olhos na hora. Vocês viram que eu não apliquei muito produto, usei a esponjinha também, que meio que espalha aquele excesso. E eu já gosto de selar na hora, enquanto o corretivo ele tá bem esticadinho aqui embaixo e tal, antes dele começar a acumular ou começar a se mexer. Com isso evita, né, todo aquele craquelamento também, né? Tudo mais. Eu amo esse pozinho da Pat McGrath. Ele é específico para selar as áreas dos olhos. Ele é um produto tão fininho e ele tem uma textura aveludada. É maravilhoso, gente. Amo. E eu gosto que ele é pó compacto também, porque a maioria... Eu amo, pra ser honesta, pó solto pra selar a área da olheira. Mas esse é o único compacto que eu amo também, porque carregar na bolsa é muito fácil, né? Então,
Ó, pouquinho que eu tava falando, já deu uma acumulada. Aí, o que que eu faço? Eu venho com a esponjinha, dando batidinha sempre, tirando aquele acúmulo. E agora eu vou selar. Dando sempre batidinha. Ele dá aquele blur. Não parece que a gente passou corretivo e que nós acordamos assim. Olha a diferença desse lado para esse lado. E ele dá uma cobertura também um pouco maior. Eu sou encantada demais com esse pó. Olha, tá vendo? Tá até mais lisa aqui, quase não tem linhas e aqui tá parecendo mais. Então, vamos selar o outro lado. Vou dar minhas batidinhas. Vamos lá. Sempre dando batidinha. Eu faço naquele movimento triângulo também, né? Aqui. E vou aproveitar o resto que tá aqui. Eu não passo, normalmente, pó no meu rosto inteiro, até porque eu tenho uma pele mais seca. E eu gosto mais daquele visto também. E como a gente já usou o primer, a base vai durar. E essa base, gente, ela dura a base que eu usei, ela tem uma duração muito boa. Tipo, de 24 horas, então... E a gente sabe que a Estée Lauder é muito boa também, né? Então, vou passar porque eu quero tirar aquele brilho, tá vendo? Só dessa área, mas eu ainda quero continuar com visto no restante do meu olho, do meu rosto. Então, eu pego o excesso e passo na minha zona T. Agora, eu vou usar o meu favorito, que é o meu contorno da Chanel. Gente, esse negócio tem um cheiro tão gostoso, super Chanel. A minha cor, ela é a Tan Medium, que é a bronzeada média. Eu gosto desse pincel aqui, que ele é bem fofinho. Cerdas, ele é bio. Assim, tiro o excesso. Olha só, ele já adiciona um contorno, devolvendo o contorno pro rosto, tá vendo? Desse lado. E não aparece tanto. E você não quer que apareça aquele rosto amarelo, aquele laranjão. E eu gosto da cor dele porque eu gosto de uma cor mais coradinha, sabe? Eu não gosto muito do contorno frio. Pra minha pele, que eu tenho uma pele mais da cor média, mais... um pouco mais com cor, né? Mais bronzeado. Então, é o que eu gosto de trazer, aquele bronzeado. Então, ó, eu vou fazendo sempre pra cima. Tá vendo? Eu já tenho a parte do contorno aqui bem marcada naturalmente. Então, eu vou acima dela, que é debaixo desse ossinho que a gente tem aqui, mas eu sempre trago pra cima pra poder trazer o meu rosto mais pra cima, mais snatch, né? Sem dar aquela impressão de rosto caído, rosto cansado. Então, sempre pra cima, gente. E agora eu vou passar hoje eu vou passar esse blush da Gucci na cor 3, Radiant Pink. Amo esse blush, ele é bem pigmentado. Eu vou passar, normalmente eu gosto de passar um cremoso também. E no meu dia a dia eu gosto de usar blush líquido ou cremoso, porque ele meio que... a pele absorve de uma forma diferente, parece aquele rio, né? Aquela cor sai de dentro pra fora, bem natural. Mas esse aqui também, ele é super leve, super fino e super natural também. E assim, ele já... a gente já... como é que fala, gente? Esqueci a palavra, set, né? Essa parte molhada, onde também tá o bronzeado. Então, vocês vão ver que eu vou passar bem também em cima, né? Pra conectar aonde eu passei o contorno com ela. Eu vou pegando, dando batidinhas, tiro o excesso, porque ele é muito pigmentado, tá? Então, a gente tem que ir de pouquinho. E, ó, dando batidinhas. E eu gosto de trazer pra cima pra poder trazer o meu rosto, o meu olhar mais puxado pra cima. Dar aquele lifting, né? Bem aqui, eu gosto de passar um pouquinho debaixo dos olhos, assim. E aqui, ó, eu já dei aquela misturada junto com o contorno. Sabe aquele sorriso maroto, assim, só pra gente passar aqui assim. E vou esfumando. Pronto. Olha essa diferença desse lado
para esse lado que não tem nada. Ele traz mais luminosidade também pra pele. E, gente, é vida. Blush é vida. Então, vamos lá. De novo, eu vou pegando com batidinhas, pouco produto, tiro o excesso. E... Bom, com licença, deixa eu mover meu cabelo grande. A única parte de cabelo grande que eu tenho, né, gente? Então, ó, dando batidinha, trago aqui, ó, pra têmpora, pra esse lado de cá. Não precisa trazer aqui pra cima. Eu, particularmente, gosto porque me dá aquele olhar levantado, aquele rosto mais levantado, né? Aqui. Gosto de passar bem pertinho, assim, rente ao meu olho. Vamos lá. Gente, meus filhos estão em casa. Meu filho hoje não tem aula, então vocês vão ouvir algumas vozes atrás. E, gente, olha isso. Blush é vida. Eu amo blush. Eu não me importo sair na rua parecendo uma palhaça com super blush, mas pra mim me dá aquela cara bem descontraída, bem saúde mesmo. Então tá. Então vamos lá. Agora já passei isso. Eu vou usar esse um fixador novo do Patrick, tá? Do One Size. Ele é Power Melt. Ele ajuda a derreter todo esse pó que a gente colocou no rosto para voltar aquele viço bem natural, né? Não ficar com aspecto de pó. Eu gosto de passar ele primeiro agora nessa fase. Ele não é um pó, não é Você pode também para fixar e ele dá um glow maravilhoso. Então, dá umas borrifadinhas. Gente, não precisa molhar o rosto, pelo amor de Deus. Eu entendo que vocês veem muitas blogueiras, muita gente indo assim, até o rosto ficar molhado. Só que o que acontece? Quando você coloca muito, ó, tá vendo o viço que ele dá? O que acontece? Quando você coloca muito fixador, molha o rosto mesmo, ele começa ao mesmo tempo derreter a maquiagem, porque o rosto está muito molhado. Então, o fixador começa a escorrer. Aí o que acontece? Você começa a ver aquelas manchas no seu blush, sabe? Aquelas falhas, aquelas aberturas, aquelas manchas na sua base. Por isso, só eu fiz até um pouco mais, umas 3 batidinhas de cima e embaixo, 3 vezes, né? Um lado, um outro e acabou. Só isso. E uma distância um pouquinho a mais, né? Como aqui, não perto do rosto. Porque senão você vai acabar destruindo a sua maquiagem. Então, agora pro olho, eu vou começar com Red Velvet da Bruna Tavares. Esse Red Velvet da Bruna Tavares é o Toffee. Ele vai ser a minha base hoje. Eu vou colocar um pouquinho aqui, atrás da minha mão. Vou pegar com um pincel bem fofinho. Esse aqui já tá sujo já, mas é da mesma cor. Gente, eu vou colocar assim, ó, espalhando. Vai ter excesso do corretivo um pouquinho, mesmo que eu passei muito pouco, então eu aproveito e passo a esponjinha. E eu venho aqui, ó, já esfumando ele, criando o fundo para os meus olhos. Hoje eu não tô muito naquela vibe de fazer um olho super colorido, super dramático e tudo mais, então eu vou fazer um olho bem prático, bem do dia a dia mesmo, para trabalhar, sabe? Acho que um olho que a gente pode usar para qualquer evento, se você vai para um evento mais formal ou não, né? Então, eu vou pegar excesso, ele seca muito rápido, então você tem que trabalhar muito rápido. Então, como ele já secou, eu vou colocar mais um pouquinho aqui de trás da minha mão. Vou já, tipo, espalhando no pincel, já pronto para esfumar. Vamos lá, o excesso. Ai, peraí, alguma coisa irritou aqui. E esfumando. Gente, ele é muito bom pra fazer a base de tudo. Que ele também agora, eu vou usar pó. Então, o que ele faz? Ele já gruda o pó no meu olho. Mas mesmo se eu quisesse já ir trabalhar só com ele, tipo, ser só ele no meu dia a dia, já tava excelente. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Então, ele é minha base.
esfumo aqui em cima. Eu abro o olho, como eu já tenho um olho, né, mais pele, como vocês podem ver, um olho mais caído, né, gente? Afinal, semana que vem eu faço 42 anos já, né? Não parece, mas essa é a minha realidade, 40 mais. Então, assim, eu já sinto que essa pele do meu olho já tá mais caída e tudo. Então, o que que acontece? A gente fica um pouco com aquele excesso de pele, né? Então, a gente precisa... Eu abro o olho para poder passar e marcar o meu côncavo direitinho. Porque se eu ficar com o olho fechado e fico bem aqui na dobra, quando eu abrir o olho, não tem nada nessa parte e fica meio esquisito, né? Então, eu gosto de dar aquela puxadinha para dar uma levantada no olhar. Aqui também. Então, é isso. Agora, para poder dar mais uma realçada no olhar, eu vou usar um pincel de olho. Eu gosto esse da Urban Decay, que ele é muito fácil de esfumar, mas ao mesmo tempo ele dura muito. O Rockstar, que é o marrom. Vou passar ele rente. Eu não tô passando tudo certinho porque eu vou esfumar. Faço, tá vendo? Rente a minha linha d'água. Pego um pincelzinho, assim, ele é bem mais durinho, mais resistente. Excelente para esfumar. E vou, ó, esfumando ele. Vou trazendo pra cima também. Gente, esfumando mesmo. Trago um pouquinho pra cá. Aproveito já, trago pra cima. Criando meio que um olho, um halo, né? Um ponto de luz. Porque tá vendo que eu não tô colocando no meio. Aí ele já cria aquele ponto de luz. Então, tá vendo a diferença? Depois que a gente passar o rímel e tudo mais, a máscara de cílios, ele vai dar um aspecto diferente. Mas essa já é a nossa base. Aí eu vou pegar ele, eu gosto sempre de passar e esfumar debaixo dos meus olhos. Vou passar no pincel. Eu não vou passar na minha linha d'água. Então, aqui, ó. Eu já venho aqui, e esse é um segredo que eu amo, principalmente pra gente que já tem mais uma pele mais madura e tudo mais, a gente tem mais pele, linhas de expressões aqui embaixo, né? Então, o que que acontece? Dando aquela esfumazinha, ele dá aquela disfarçada também na olheira e nessas peles. Então, olha, um olho e o outro olho. Vamos, então, agora para o outro lado. Deixa eu mover minha cabeleira. Mesma coisa, ó. Eu vou passando. Ele é muito gostoso, esse lápis. Ele é muito molinho. Vocês estão vendo? Não tendo dificuldade nenhuma de passar ele. Pronto, passei. Sento, já venho logo com o meu pincelzinho pra esfumar. Aqui, ele é mais durinho, ele é mais como um lápis. Então, é muito mais fácil pra fazer detalhes, né? Principalmente nessa área você tem muito mais precisão. Vou fazer a mesma coisa, vou trazer aqui pra cima pra poder criar aquele halo eye, né? Aquele ponto de luz. Trago aqui. Dou aquela puxadinha pra levantar o olhar. Pronto. Gente, eu prometo que depois que a gente passar o rímel, vai tudo se transformar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Passo no pincel. E venho esfumando aqui embaixo. Olha como esse pincel é maravilhoso, gente. Ele é muito molinho, fácil de passar no pincel, de esfumar e dura. Pronto. Então, por enquanto, é isso. E o nosso próximo passo será o rímel. E agora, gente, eu pensei que tava filmando, mas não tava. Mas eu passei esse rímel da Armani. Ele é muito bom. Vou passar mais um pouquinho pra mostrar pra vocês. Ele tem... O aplicador dele é fininho e é de silicone, mas ele pega o cabelo e ele levanta mesmo, né? Então, ó, passar mais uma camada com vocês, ó. Pego bem de baixo pra cima. Ele dá... Quando você passa bem rente dos cílios, ó, dá a impressão de que você passou o lápis preto. Mas não, ele dá aquela bem... Ele é bem pretinho, que eu gosto. Mas ele dá aquele aspecto assim. Já passei embaixo, não vou passar mais, porque eu não gosto de passar muito embaixo. Mas é isso. E eu super recomendo esse aqui da Armani, e ele tem esse formato, tá? Esse formato triangular, é o melhor pra mim.
E agora nós vamos para as nossas sobrancelhas, que é praticamente o final da nossa maquiagem. Vou usar meu lápis de sobrancelha da Westbourne Co. Quem sabe, lembra daquele Soap Brown? Que ela teve uma época, uma febre daquele Soap Brown que era super difícil de comprar porque ele vem da Europa, né? Mas mesmo assim as pessoas compravam e tudo. E era caro. Então, eles criaram uma toda linha agora de sobrancelha que também tem o lápis. E eles me mandaram e eu amo. Então, eu já dei uma penteada. Minha sobrancelha, no momento eu não acho que tem muito a cobrir. Mas eu gosto de dar uma desenhada nela. Então, eu vou fazer aquele primeiro desenho aqui. Eu tenho mais espaço aqui, então já dou isso. E eu venho pro final da minha sobrancelha, que sempre é mais fininho mesmo. Dou uma alongada um pouco. Vou fazer aquele desenho na parte de cima, que é onde eu tenho menos cabelo. Gente, praticamente isso. E aí, eu venho com a escovinha e vou escovando e ao mesmo tempo esfumando esse lápis. Tá vendo? Aí eu dou uma puxada aqui, ó, com o lápis, ele já dá aquela alongada, porque essa minha sobrancelha ela é mais curta que a outra. Vou fazer a mesma coisa, só o fato de pentear ela direitinho, você já vê. Quando ela tá bagunçada, você pensa que tem muito cabelo, não. Mesma coisa, eu vou vir aqui, fazer aquela marcação, vou trazer pra cima. Não preocupa se você passar muito produto, porque nós vamos esfumar ele. Eu, no meu dia a dia, não gosto de uma sobrancelha bem natural mesmo. Então, eu não gosto de desenhar muito. Vou adicionar aqui no final, que é mais fininho e menos cabelo. Vou fazer aquela marcação aqui em cima. Tudo. Passei. Aí agora, ó, eu vou esfumando. Vamos esfumar aqui. O lápis pra o cabelo. Ele é muito maciozinho, então ele esfuma muito fácil. E assim, ó, pronto. As minhas sobrancelhas, elas são finas, mas elas estão bem preenchidas, estão no lugarzinho. Eu tenho que fazer minha sobrancelha um pouquinho, então parece que tá meio sujinha ali. Mas enfim, é isso que eu gosto pro meu dia a dia, na minha sobrancelha, de manter a naturalidade o máximo possível, com pouco preenchimento, só onde precisa mesmo. E é isso. Aqui está a nossa pele, os nossos olhos feitos, uma maquiagem que a gente pode usar pro dia a dia. E estamos pronto para tudo, para um evento mais importante, para uma festa, para ir trabalhar como eu, que vou trabalhar agora. E eu acho que é uma maquiagem básica que a gente precisa saber, né? Uma maquiagem básica todo dia que eu acho que fica bem para todos os tipos de tons de pele, para todas nós mulheres. Não importa qual o formato do seu rosto, qual o formato do seu olho, ele fica muito bom. É uma maquiagem bem básica mesmo, mas bem eficiente, ó. Mais para trazer, né? Uma naturalidade, uma cobertura leve, uma naturalidade, um ar de saúde e dar um destaque mais no nosso olhar. Eu acho que essa cor, gente, eu não tenho olho verde, meu olho é castanho mel, bem claro, minha mãe tem olho verde, mas eu acho que com esse marrom deixa meu olho até um pouco esverdeado. Então, porque o marrom ele destaca, o marrom é uma cor neutra, então ele destaca todos os olhares, todas as cores de olho. Então, isso é importante. E assim a gente vai arrasar durante o dia. E vou finalizar com o meu gloss da Pillow Talk, da Charlotte Tilbury. É um plumper, isso aí dá aquele pouquinho de bocão. Ele é uma cor bem neutrazinha. E é só isso que eu gosto, gente. Eu não gosto de batom muito forte. Ops. No meu dia a dia, eu gosto de ser prática. Eu gosto de algo que seja bem hidratante nos lábios e que traga aquela naturalidade. Porque aqui a gente só tá querendo realçar a nossa beleza natural, dar destaque à nossa beleza natural e não criar toda uma maquiagem mais artística, mais elaborada, né? E
pronto, aqui estou. O que vocês acharam? Deixa comentário, me falam o que vocês acharam, se vocês acharam o passo a passo fácil, difícil, e se querem mais vídeos assim. E qualquer sugestões de vocês querem um vídeo com um molho mais elaborado ou não. Mas fica aqui essa minha dica de uma maquiagem para trabalhar, uma maquiagem para passar o dia a dia, uma maquiagem até para ir a um evento à noite. E estamos prontos para tudo com essa maquiagem. Beijo!